Vamos retomar, então, o slide, onde nós paramos. Modesto. É muito modesto. Não, é verdade, ué. Pode acontecer mesmo, ué. Sabia? Pode acontecer. Imagina. Não, pode acontecer, ué. Porque o jeito que está a crise agora, no ano que vem, sei nada. Não, isso não. E a prioridade é professores que moram na cidade, né? Tem menos custo para eles. Vamos lá. Continuando, então, os comportamentos. Então, o nosso comportamento, quando a gente fala comportamento em neurociência, como produto, todas essas particularidades, sensações, percepções, ações motoras, emoções, pensamentos, ideias, decisões, são isso que gera os comportamentos nossos, né? Então, o comportamento humano é resultante desses processos todos, tá? E aí, é claro que isso aqui, a sensação, a percepção, gera novos comportamentos. Então, às vezes, uma pessoa age de uma forma e você não entende naquele momento. Você vai perceber a ação daquela pessoa foi por ou uma ideia que ela leu, achou interessante, queria testar, ou foi uma decisão precipitada, ou a sensação de medo, ou tem uma percepção, uma leitura que ela fez da realidade que fez ela agir daquela forma, ou mesmo questões emocionais que podem estar interferindo no comportamento da pessoa. Então, isso tudo, sensação, percepção, gera novos comportamentos. Então, não é a educação que promove novos comportamentos. A educação vai fazer estímulos e o cérebro vai, então, agir conforme essas percepções aqui, essas sensações, ações motoras e gerar um novo comportamento. Então, um novo comportamento é atitude cerebral, tá? Por isso que é interessante a neurociência comunicando com a educação aí, tá? Nós já vimos isso. E o exemplo claro disso é a neuroplasticidade, né? Lembrando que a criança está em pleno desenvolvimento na neuroplasticidade, naquela parte da fase do cérebro que está mais desenvolvendo, né? Então, isso gera novas estruturas, novas conexões neurais, é isso que gera comportamento. Não é medo que gera comportamento. O medo é uma sensação, é uma emoção, né? Você impor medo, você vai ter um tipo de comportamento. Mas se você propõe um diálogo, se você propõe um desafio, se você propõe uma outra forma, uma ação motora, né, ou uma nova ideia, isso vai gerar novos tipos de comportamentos. Então, você pode estimular isso. Tá? A educação e a neurociência aqui, então, trabalham juntas. Né? Então, olha só, fechando esse tópico 1, né, você observa que o tópico 1 refere-se à concepção de educação. Então, isso daqui, gente, é uma concepção de educação. Se a finalidade da educação é mudar comportamento, né? Então, você tem que trabalhar nessa dimensão agora com a neurociência. Não dá mais para você anular o conhecimento da neurociência, que até pouco tempo atrás, 20 anos atrás, não se sabia quase nada disso. Tá? Isso é uma coisa muito nova, mas é importante isso aí. Tá? Agora, o item 2, né? Desenvolvimento da neurociência. O desenvolvimento da neurociência, ela se deu, né? A partir desses novos conhecimentos sobre como o cérebro funciona, né? E isso vai se dar através das ressonâncias magnéticas, do uso de imagens nos laboratórios de pesquisa, tá? E na divulgação desses conhecimentos. Então, isso vai ser desenvolvido a partir da década de 80 e 90, principalmente na década de 90, que é chamada a década da neurociência, né? Onde realmente, a partir daí, então, se conheceu novas possibilidades de compreender o cérebro. Então, isso trouxe para o mundo, né, uma nova leitura do ser humano, da mente humana, como ela pensa, como ela desenvolve, quais são os processos neurais. Né? A partir daí, não tem como eu negar essa ciência. Não tem jeito mais. E isso afeta a educação? Claro que afeta a educação. Tá? Então, há uma diversidade de áreas de conhecimento. A neurociência é mais uma dessa diversidade.
E há também, além dos intercâmbios de outras áreas de conhecimento, também o público passou a ter acesso a essas informações. E aí os próprios pais também passaram a exigir certas mudanças de comportamento, né? Não dá mais. Se você bater numa criança ou castigar uma criança excessivamente na escola, os pais vão chegar lá e vão começar a exigir certas posturas. Hoje, por exemplo, está difícil até de você emitir opinião política na sala de aula, né? Quando você emite uma opinião política na sala de aula que contraria os pais, meu Deus, vira um caos, né? Porque o público, de maneira geral, está politizado, quer num segmento progressista, quer num segmento conservador, né? É essa a ideia que está aí perpetuando. Então, você vê que a participação do público em geral, ela exige que a própria educação também altere, né? E se interfere diretamente na educação. Então, a educação não pode ficar alheia a essas mudanças que a neurociência trouxe para o mundo. Então, existe uma pressão do público e existe uma diversidade de área de conhecimento produzindo conhecimento e interferindo na educação. Então, a educação ela não está fora destas áreas de conhecimento que tem que considerar a neurociência. Tem microfone aberto. Não sei de quem é. Então, a porta batendo aí. Então, a educação não pode negar nem ficar alheia ao desenvolvimento da pesquisa no campo da neurociências e suas contribuições. Não tem jeito mais. Tá? Então, fechar os olhos a isso é realmente você perder espaço e oportunidade para desenvolver uma educação de qualidade. Tá? Então, não dá mais para você ficar longe disso. Tá? As especificidades. Então, você vê que em um slide ali eu resolvi todo o problema, né? As especificidades. O que é específico da neurociência? O que é específico da educação? Bom, vamos lá. Neurociência. As especificidades da neurociência como ciência natural da estrutura do funcionamento do cérebro, ou do SNC. O que é SNC? Sistema Nervoso Central. Isso é específico da neurociência. Essa é uma área da neurociência. Não é da psiquiatria, não é da psicanálise, não é da psicologia. É da neurociência. Tá? É lógico que a psicologia, a psiquiatria, e até mesmo da biologia, vai adentrar nesses conhecimentos, mas não vai trabalhar especificamente as estruturas do funcionamento do cérebro. Isso, quem vai trabalhar é a neurociência. Isso é específico da neurociência. A educação tem natureza e finalidades específicas da educação. Não se regula por regras da física e da biologia. Então, veja bem, nesse sentido, o conhecimento que a neurociência pode fornecer para a educação, ela não poderá determinar os rumos da educação. Por quê? Porque a educação não se rege só pela física, só pela biologia. Ela tem que considerar aspectos sociais, familiares e econômicos. Então, a educação é de uma outra natureza, assim como a neurociência é de uma outra natureza. A neurociência é no campo das ciências biológicas. Então, as regras das ciências biológicas, as pesquisas com ética biológica, é da neurociência. Isso é específico da neurociência. A educação é também uma ciência específica, tem finalidades e naturezas próprias. Aí vem a questão, qual é a mais importante? Não tem como falar isso. Ambas são importantes, ambas são específicas, ambas têm naturezas próprias. E por isso tem grandezas próprias. Não dá para você, então, colocar que a educação é inferior à neurociência. Não. A neurociência produz um certo tipo de conhecimento. A educação produz outro certo tipo de conhecimento. Tá? Então, a educação não tem que se submeter à neurociência.
e nem a neurociência a educação. O que tem que fazer é diálogo entre as duas. Então, a partir daí, então, é preciso a gente pensar o seguinte, é preciso, então, pensar que as descobertas da neurociência não podem ser aplicadas diretamente ao contexto escolar. Diretamente, não. As questões de aprendizagem não se restringem a questões neurais. Existem fatores que são sociais, culturais, fatores de outra natureza, mas que vão além da descoberta da neurociência. Isso não quer dizer que as reflexões de fatores neurais, de questões neurais que a neurociência apontam, não tenha sentido. Tem sentido, mas eu tenho que levar isso para a educação com muito cuidado. Por quê? Porque existem outros fatores que afetam na aprendizagem, por exemplo. Por isso que, às vezes, nem toda criança que está com dificuldade de aprendizagem é fruto de problemas neurais. Ela pode ser uma questão passageira, emocional, social, econômica, familiar. Não necessariamente questões neurais. Claro que poderá ter as duas coisas. Claro que poderá ter, por exemplo, questões neurais. A dislexia é uma questão neural, tá? Que provoca uma questão de aprendizagem. Entendeu agora? Não, você não pode pegar lá o que a neurociência disse, agora eu vou aplicar isso aqui na educação diretamente. Não. Tem coisas que não se adequam. Tá? Por quê? Porque são campos diferentes. Por isso que é importante entender o seguinte, essas especificidades das ciências determinam um certo limite. Porque senão você se submete a todo o problema educacional à neurociência. E não é, gente. Nós sabemos que não é. Tá? Isso não quer dizer que não pode haver diálogo. Claro que pode. E aí é o seguinte, faz necessário, então, e possível relacionar explicações neurobiológicas com assuntos pedagógicos. Relacionar, não impor, não determinar, colocar como causa final. A neurociência é um campo de conhecimento que poderá trazer benefícios para a educação, mas existem coisas na educação que a neurociência não vai dar conta. E que, às vezes, a neurociência tem que buscar na educação novas questões para ser debatidas e discutidas e reestudadas e reelaboradas. Então, é importante entender que, apesar de ser muito interessante a neurociência, ela tem seus limites. E os médicos e os neurocientistas, eles não são necessariamente professores. São cientistas. E podem não trazer para a educação os benefícios que a educação precisa, ou as soluções que a educação precisa. É necessário e é possível relacionar. Só. Isso aqui, gente, nos deixa assim, com uma certa tranquilidade, porque nós temos que começar a entender, eu acho que essa é uma das lutas mais sérias na educação, dizer não só para o político, para os médicos, para os engenheiros, para os advogados, que educação é problema de quem entende educação. É problema para pedagogo e professor. Essa é a nossa especificidade. E eu acho que quando a gente passar a ser respeitado nesse ponto, até o nosso salário vai melhorar. O problema é que nós mesmos não valorizamos essa nossa área de conhecimento. Então, todo professor, ele tinha que ser um pesquisador em educação. Porque esta é uma área de conhecimento
que afeta diretamente o seu trabalho em sala de aula. Ele pode buscar uma ajuda de psicólogo? Pode. Ele pode buscar um neurocientista? Pode. Um engenheiro, um advogado? Claro que pode. Mas entendendo que a educação tem coisas que lhe são específicas. De vez em quando a gente recebe na escola alguns projetos de empresa, projeto educacional da empresa X. E aí, quando chega, tudo totalmente fora do contexto. E por que está fora do contexto? Porque as pessoas que estão lá aplicando não entendem nada de educação. E querem impor à escola, por exemplo, escola pública, projetos de educação daquela empresa, na visão daquela empresa, num ambiente escolar que não lhe é apropriado. Isso acontece muito, gente, nas escolas públicas. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu faço uma crítica. Lógico, gente, que não estou falando diretamente a empresa XY, não, mas o projeto de educação, por exemplo, do Sistema S, SESI, Senai. São escolas boas? Claro que são. Não estou falando que mal da escola. Mas a visão dessas escolas são no viés profissional de empresa. O SESI trata os professores do SESI como trata um funcionário de uma empresa, de uma indústria qualquer. Por quê? Porque a gestão da escola SESI é uma gestão educacional empresarial. É muito diferente de uma gestão de uma escola particular de outro ramo. Tá? Isso é muito visível. Eu trabalhei 10 anos no SESI, a gestão é completamente diferente. Ela é empresarial mesmo. Tem até o banco de horas do professor. Tá? É visto assim, é como se fosse um empregado da empresa lá, o peão de fábrica. Trata o professor como peão de fábrica. Tá? Isso, eu sofri muito no SESI com isso. É muito difícil lidar com isso. Bom, item 4. Diálogo, educação e neurociência. Necessidades da educação. São pouquíssimas. Por que algumas crianças se adaptam melhor a determinadas metodologias e outras não? Problema simples, está vendo? Por que um método funciona com uma turma quando a turma não funciona? Isso está na página 144 do livro de vocês. São perguntas de lá. Tá? Então, essas são as necessidades da educação. Outra pergunta básica. O que faz com que algumas crianças tenham mais facilidade em matemática e mais dificuldades em outras matérias, e vice-versa? Algumas outras crianças têm mais facilidade em outras matérias e dificuldade em matemática. Isso é uma questão educacional, é necessidade educacional. A neurociência pode trazer algumas respostas? Podem. Pode jogar luz para isso? Pode. Mas quem é que vai medir isso? Quem é que vai perceber isso? É o professor, não o cientista, tá? Não o neurocientista. É o professor. Tá? Outra dificuldade. É proveitoso ensinar outro idioma durante a etapa de alfabetização? Lembrando que na etapa de alfabetização a criança está aprendendo a apropriar-se do conhecimento da escrita, da leitura, da matemática. Será que seria proveitoso nesse momento introduzir o estudo de um idioma? Isso aí a neurociência pode ajudar. Ela pode trazer respostas para isso ou dar pistas para isso. Agora, a decisão de introduzir ou não é uma decisão pedagógica. Tá? É uma decisão da escola ou de um grupo de professores. Tá? O bebê já aprende na fase intrauterina? Nós já vimos já pela neurociência que sim, que ela reconhece o som. Então, o bebê já aprende, já existe uma predisposição para aprender. Lembrando disso, tá? Inclusive da noção de quantidades, né? A relação de quantidade. A criança já nasce com essa percepção.
Então, a neurociência pode trazer elementos para isso. Mas isso afeta até mesmo a decisão da criança, por exemplo, já com 3, 4 meses, ir para a escolinha, né? Hoje, cada vez mais cedo, a criança está indo para a escola, né? 2 anos, 1 ano e meio, né? 6 meses, maternal. Né? Isso é uma decisão pedagógica. Tá? A desnutrição ou a situação socioeconômica afeta o desenvolvimento da aprendizagem? São perguntas que estão no campo da educação. E pode-se, inclusive, buscar, não só na neurociência, mas também, por exemplo, na pediatria, né, na medicina pediátrica, elementos para você fundamentar e até mesmo perceber, por exemplo, os horários de merenda e o tipo de merenda que é oferecido às crianças nas escolas, o lanche das crianças nas escolas. Agora, essa decisão ela é educacional, ela não pode ser meramente científica, ela tem que passar pelo lado emocional, pelo lado educacional. Por exemplo, na nossa escola pública municipal de Itaúna, provavelmente também deve ter isso aí em Nova Serrana, existe 2 profissionais de nutrição que faz um balanço geral da merenda escolar nas escolas públicas municipais de Itaúna. Para você ter uma ideia, isso existe. Inclusive, são 2 nutricionistas efetivos no município, que cuidam de todas as escolas do município, que fazem um cardápio de merenda escolar. Isso por quê? Porque há estudos sobre desnutrição, tá? Nessas redes públicas municipais, principalmente da zona rural. Tá? Interessante saber que existe esse campo aí. São necessidades da educação. E, de certa forma, você pode buscar em outras disciplinas informações para você resolver tais problemas. Então, você vê que nós temos aí algumas necessidades que perpassam, gente. Não é uma necessidade de uma escola específica, é de uma rede educacional. Em maior ou menor grau, isso está presente em toda a educação. E eu diria que não é só na educação infantil, não. No ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio, e em alguns casos até nível superior. Tá? Tem pessoas que se adaptam melhor a um tipo de ensino, a uma metodologia, e outras a outros. Né? Aqui mesmo, na sala de aula, existem pessoas que têm facilidade em algumas coisas e dificuldade em outras. É normal. Você pode perceber isso aí em vários momentos da fase educacional. Ok? E qual a melhor época para aprender determinado conteúdo? Esse é o grande problema. Como estabelecer um currículo? Até que ponto nós temos que ensinar isso? Até que ano na escola? Vai entrar a equação do 2º grau quando na escola? Vai entrar logaritmo quando na escola? Será que isso é útil mesmo? Esse conteúdo da história vai entrar quando? Vamos determinar, então, os componentes curriculares, o que vai ensinar no 6º ano, no 7º ano, 8º ano. Difícil fazer isso, viu? Nós tivemos a maior dificuldade de montar o currículo de Minas Gerais no ensino médio. O que vem primeiro? Qual que é a lógica? Então, são coisas, gente, que é importante vocês saberem. Existem coisas desse tipo. Então, isso são problemas, são necessidades que a educação vai enfrentar sempre. Tá? Então, importante. Hoje nós temos aí na educação infantil, 1º e 2º ano é alfabetização. Há um tempo atrás, algumas escolas estavam colocando isso lá no 1º período, 2º período. Você já se lendo e escrevendo. Hoje não mais, tá? As escolas já mudaram essa concepção. 1º período, 2º período, vão trabalhar o lúdico. A escrita e a leitura é depois, tá? Então, no segundo ano do ensino do fundamental, no 1, né, você começa a trabalhar a letra cursiva no 2º ano. Inclusive, por exemplo, quem está na pandemia este ano, não vamos ter um atraso, né? As crianças tinham que ter aprendido neste 2º ano a letra cursiva.
não foi possível desenvolver isso com a educação à distância. Não teve jeito. Então, as crianças vão ter uma defasagem. O ano que vem, voltando às aulas no presencial, as crianças ficaram prejudicadas e nós vamos ter que recuperar isso. Como fazer isso? Bom, nós já estamos discutindo, inclusive, isso nas escolas, como montar estratégias educacionais para que nós possamos recuperar parte desse aprendizado que não foi possível e ainda passar o aprendizado do ano do corrente ano, do ano que está cursando. São problemas que nós vamos enfrentar. E não é nós daqui de Itaúna, é do Brasil inteiro para enfrentar isso. Da rede pública, da rede privada, tá? Não tem jeito. São problemas da educação. São necessidades. Eu até prefiro o termo necessidade do que problema. Né? Então, aí, ó, nós temos ainda, neste aspecto, então, é necessário então, o diálogo. Né? É necessário que a educação busque em outras ciências elementos para resolver essas necessidades. E a neurociência vai ser bom para a educação e vai ser bom para a neurociência, porque a neurociência ela vai buscar na educação também novos desafios para ser estudado na neurociência. Então, é um jogo de ganha-ganha. Tá? Ninguém perde com esse diálogo. Esse diálogo, então, entre neurociência e educação é desejável, ele é necessário, desejável. Primeiro porque ajuda a escola a resolver, a trabalhar suas necessidades e, ao mesmo tempo, ajuda a neurociência a trabalhar as necessidades da neurociência em compreender o cérebro humano. Tá? Então, são coisas que uma está ajudando a outra. Por isso que é importante. Então, a educação vai ganhar com esclarecer contribuições da neurociência para a educação, bem como suas limitações. Então, a educação vai ter um ganho nesse sentido. Né? É desejável por quê? Porque a educação agora vai aprender mais e mais o que a neurociência contribui com ela, e vai perceber até que ponto esses conhecimentos da neurociência têm limites, até onde eu posso ir. Então, isso a educação ganha. Tá? A educação vai ganhar nisso. A outra questão vai melhorar as orientações pedagógicas, sem dúvida, didática e familiar sobre o sistema nervoso central. Isso vai ser útil, e vai melhorar a nossa didática, melhorar a nossa qualidade de orientação pedagógica, vai melhorar muito tudo isso. Tá? Então, é importante. A família também vai aprender muita coisa. Tá? Aprender sobre as emoções, sobre os estímulos externos, sobre o desenvolvimento cognitivo, sobre as etapas da evolução da criança, que lá o Piaget e o Vygotsky já tinham trabalhado na psicologia, agora vai reforçar com a neurociência. Então, eu acho que isso é talvez as grandes contribuições que a neurociência vai trazer à educação, nesse diálogo. Isso é extremamente importante. Tá? Agora, não é só a educação que vai ganhar. Né? A educação vai ganhar isso aí. Agora, a neurociência, por outro lado, vai ter proposições de novos temas de estudo. Por exemplo, os estudos os distúrbios, as síndromes, problemas emocionais. Então, vários assuntos que até pouco tempo não era problema da neurociência, passa a ser problema da neurociência, porque ela vai ter uma temática nova, uma renovação de temáticas para seus estudos. Então, ela vai ganhar com isso também. Tá? Outro ponto é as políticas de inclusão. E aí, gente, eu acho que precisa ainda trabalhar muito para a educação inclusiva, trabalhar bastante a questão das políticas de inclusão. Até que ponto a neurociência pode ajudar a refletir sobre esse assunto?
principalmente a inclusão de pessoas com distúrbios neurais, como, por exemplo, o que nós vimos aí na última aula, né? Que é a questão do autismo, por exemplo. Uhum. É muito importante. E aí repensar a política de inclusão no Brasil. E até mudança de rumo nesse sentido, tá? Não é mudança de rumo no que o governo quer fazer agora, não. O governo começou a lançar uma campanha aí agora de voltar às escolas especialistas, né? Especiais para deficiente. Tirar o aluno da inclusão. Não se trata só de tirar. Tem que repensar essas questões. Existem avanços, existem problemas. A neurociência, ela pode ajudar nesse diálogo. Tá? Muito. Ô, Fonte, Oi. em relação a essa questão, né, de inclusão, é complicado, assim, só uma opinião aqui, né, tirar uma dúvida. Porque a gente realmente, assim, com a neurociência, com esses estudos, tudo, a gente tem uma visão mais ampla desses distúrbios, né? E às vezes, eu acho que quando a gente, por exemplo, eu já tive experiência, né, com criança autista, parece que a gente inclui tanto a criança porque ela fica totalmente, ela é muito dependente da gente como professora, né? Sim. E às vezes eu acho que os outros ficam excluídos, na verdade. Olha, pode ser, viu, Marcelita? Mas assim, talvez e quando na a gente educação fala infantil. dessa questão, sim, eu acho que às vezes quando a gente fala nesse sentido, as pessoas, a gente tem muito medo desse preconceito, desse tabu, sabe? De Na que a realidade, gente não quer o aluno na sala, que a gente não... na Às realidade é vezes um eu tema acho espinhoso, né? na verdade, isso, e que a gente mais prejudica do que ajuda essa criança. Se o professor não tiver uma visão clara, se o professor não tiver uma ajuda de especialistas fora da sala de aula, como você falou, essas especialidades aí, né, de psicólogo, de neuro, sabe como? Mas eu acho que é mais profundo um pouquinho. Eu acho o seguinte, há fases, porque você sabe, nós vimos lá, por exemplo, pela neurociência, de que a questão do autismo, por exemplo, desenvolve a partir dos 7 ou 8 anos de idade, né? Alguns mais cedo um pouquinho. Mas, então, na fase de educação infantil, até... E o que desenvolve? A percepção do autista se dá na fase de educação infantil, né? Nessa fase de formação. 2 anos. 2 para frente começa a aparecer os primeiros sintomas, né? Porque assim, quanto mais cedo melhor. Percebido, mais a criança desenvolve. Nós temos algumas experiências, eu acho que assim, são experiências, são observações mesmo, que o desenvolvimento do autista, né, teve um ganho significativo no processo de inclusão na escola comum. Embora todas as dificuldades que tenham aparecido. Comum, você está falando? Ah, tá. Na escola no dito normal. Ter, tipo, a pai, assim. Não é trabalhado. E aí acontece, nós percebemos o seguinte, houve ganhos, tá? Há problemas? Claro que há problemas, mas houve ganhos também. Então, é preciso avaliar isso. Eu acho que a chamada é essa. Vamos avaliar isso? Continuamos isso na próxima aula, tá? Vai acabar agora o tempo? Continuamos esse assunto na próxima aula, ok? 5 minutos a gente volta. Tá? É só quando baixar o vídeo, que eu colocar o vídeo em cima já para vocês, está pronto. A gente volta. 5, 10 minutos, tá bom? Tá bom. Eu tive que interromper, né? Mas... Não, mas assim, se tiver, quando eu falar alguma coisa estiver muito fora também, você já pode me dar Não é que está fora, eu acho que esse assunto precisa ser discutido. Né? Inclusão é um debate que precisa ser feito não só com a educação, não só com os pais,